Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro de diálogos sobre a inclusão na educação profissional, experiências e perspectivas. E hoje tematizamos a deficiência auditiva e a surdez na perspectiva da diferença cultural, aprofundando discussões já iniciadas pelo professor Walter no nosso primeiro encontro. Eu sou Janete, sou docente, integro o grupo de trabalho dos NAPNES do IFSUL, representando o campus Venâncio Aires. Eu tenho pele branca, olhos castanhos, cabelos castanho claros, compridos, lisos, que hoje estão presos. Eu visto roupa preta e também são pretos os meus brincos circulares. Na comunidade surda, o meu sinal é este. Descrevendo-o, então, mão direita com os dedos afastados desloca-se sobre minha cabeça, os dedos da mão aproximam-se na finalização do movimento atrás da cabeça, onde meu cabelo encontra-se preso. Antes de apresentar as convidadas de hoje, duas importantes informações. A frequência de hoje é registrada por meio de um formulário do Google Docs, que deve ser preenchido e enviado durante este encontro. O link foi encaminhado por e-mail e será compartilhado no chat. Além disso, nós disponibilizamos um e-mail para qualificar a nossa comunicação, informar problemas técnicos, solicitar materiais ou contatos, entre outras necessidades e interesses. O contato, que também será disponibilizado no chat, é ifsudpi@gmail.com. Assim, o chat centraliza as discussões e perguntas relacionadas ao tema do encontro. E vamos à temática de hoje. Seguindo a proposta deste evento, temos convidadas que trarão suas experiências e perspectivas de diferentes lugares. Eu começo apresentando a Silvia Lia Grespan Neves, que conheci por meio de seu belíssimo livro Mãos ao Vento. Silvia é professora de Libras da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, onde também é coordenadora da Liga de Libras e Cultura Surda. Tem experiência na educação e no atendimento fonoaudiológico de crianças, adolescentes e adultos surdos com distúrbios de linguagem. É doutoranda em Linguística na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas na USP. Também apresento a Andréia Didó, cujo maravilhoso trabalho conheci ao pesquisar em escolas de surdos. Andréia é professora de língua portuguesa para surdos na Escola Frei Pacífico de Porto Alegre. Também é professora universitária na PUC do Rio Grande do Sul, Instituto Superior de Ensino de Ivuti e Faculdade Dom Bosco, onde atua na área de Libras, língua portuguesa, psicopedagogia e inclusão. É graduada em Letras, especialista em Educação Inclusiva e mestra em Linguística Aplicada. E apresento também a Ana Marci de Oliveira Ferreira, nossa colega de instituição do campus KVG Pelotas Visconde da Graça. Ana Marci é pedagoga, psicopedagoga, tradutora e intérprete de língua brasileira de sinais, guia e intérprete de surdo-cego, especialista no ensino e tradução da Libras, com atuação na educação profissional. Ana Marci, Andréia, Silvia, sejam muito bem-vindas. É um imenso prazer contarmos com as importantes contribuições de vocês nesta noite. Após a apresentação de cada uma de vocês, com as simultâneas traduções e interpretações, todas nós retornaremos para discutirmos perguntas dos participantes que podem ser encaminhadas pelo chat. Tenhamos um ótimo encontro. Meu Deus. Botaram tudo.
Olá, pessoal. Obrigada, Janete, pelo convite. É especial e importante a participação. Eu queria explicar como é um prazer estar aqui. O meu sinal é esse. Porque muito tempo atrás, eu era pequena, eu tive um acidente de carro e aí fiquei com uma cicatriz, ficou a marca, né? E aí ficou esse sinal. Depois eu fui crescendo, o sinal foi sumindo, a cicatriz desapareceu, mas aí o sinal já estava, permaneceu esse sinal. Eu sou professora de Libras na faculdade, na Faculdade de Saúde da Santa Casa, de São Paulo. Trabalho há bastante tempo, mas antes eu era professora na escola de surdo, na escola bilíngue. Também trabalhava na inclusão também. Tenho experiência nessa área de bastante tempo, no ensino de Libras. O meu currículo e organização e currículo de melhoramento do ensino dos surdos. Atualmente, eu estou estudando doutorado de linguística. Falta 2 anos para concluir, para terminar. E eu estou aproveitando agora para explicar para vocês a minha trajetória, desde tudo que eu passei para ficar um melhor entendimento. Eu nasci na cidade de São Paulo. Nós somos 3 irmãos. A primeira é uma menina, nasceu ouvinte. Tranquilo. Depois de um tempo, nasceu um menino, meu outro irmão, muito agitado, muito... A minha mãe e meu pai percebiam, mas não sabiam o que se tratava, né? Pensavam que era autista. Ok, passou um tempo, depois de 2 anos, eu nasci, terceira filha, né? Eu já estava com um ano e pouco, quando eu não percebia barulho de chuva, não me acordava, o barulho de chuva, nada me acordava. E o pai e a mãe pensavam, por que ela não acorda? Vamos levar na clínica, e aí descobriram, atestaram que eu era surda. E aí o meu irmão do meio também, eles também tinham dúvida, também foi confirmado que não era autismo, que ele era surdo também. Aí meus pais pensavam, lá em São Paulo, no caso, não tinha, eles mudaram para São Paulo, a cidade que nós morava quando nós nascemos, aí eles trocaram para São Paulo, porque aí tinha as escolas, naquela época não tinha intérprete, não usavam sinais, tá? Não achavam mais importante a oralização, né? E nós sofria muito com isso naquela época, porque era todo tempo os professores, todo mundo só oralizando, matemática, português, todas as disciplinas sempre oralizado, sempre, sem a presença do intérprete. E eu, no caso, me sentia muito mal, eu me sentia um papagaio, parecia papagaio, porque eu só copiava e só reproduzia o que estava sendo oralizado. Eu não sabia o significado, o contexto das palavras, eu não entendia, não tinha o conceito, não tinha uma explicação, não, era obrigada a oralizar sem saber. Por exemplo, eu era pequena e eu ficava agitada, se eu fosse no supermercado, tá, com os meus pais, eu queria comer alguma coisa, e a minha mãe ficava brava comigo, batia na minha mão, dizia que não podia pegar e sair comendo, e eu não entendia por quê, porque em casa eu podia comer, em casa eu podia pegar, por que no supermercado eu não posso? A mesma coisa que eu tenho em casa, eu não entendia. Faltava isso, faltava explicação, tem que pagar primeiro, não pode pegar e sair comendo, precisa pagar, passar no caixa. Era esses entendimentos, coisas simples, mas que não tinha, meus pais não conseguiam me explicar, não tinha comunicação. Era num tempo, passou esse tempo sempre assim, sem eu entender coisas simples e faltava comunicação, por isso não conseguiam explicar. Na escola também acreditavam que o mais importante era a oralização. E os meus pais, em casa, meus pais nunca me obrigaram a oralizar. Sempre me incentivavam o português, na escrita, sempre, sempre. Falavam que, por exemplo, nome de tal coisa, fazia a oralização e eu escrevia, sofá, por exemplo, mas não me obrigava a oralizar, só escrevia o nome das coisas, o nome das palavras, sempre preocupados com o português, sempre eles, meus pais, né? E eu fui crescendo, e o meu irmão,
também usava em casa, a gente se comunicava com Libras, mas meus pais não. E nunca nos proibiram, nunca nos batiam nas mãos para parar. Não, eles só percebiam. O meu irmão, que era surdo, no caso, eu e ele surdo, só que ele estudou em escola de surdo. E eu não, eu fui para a escola de ouvinte, chamada inclusão, né? Eu tinha dificuldade para aprender, era diferente, porque meus pais perceberam essa separação em relação à escola dele e a minha. A minha escola, no caso que eu estudava, a inclusão, era pior, porque eu me sentia sozinha. Eu não tinha amigos, o professor oralizava e eu ficava olhando, não entendia o que estava sendo dito. Eu copiava dos meus colegas, do caderno, do livro, mas não entendia nada. Parecia que eu estava ali para nada. Minha vida não tinha sentido, não conhecia palavras, não tinha segredo com amigos, não entendia o que falavam. Então eu me sentia mal, muito mal com aquilo ali. Eu vivia chorando. Eu queria ir para a escola de surdo, onde eu sabia que ele tinha amigos que conversavam entre eles, e eu me sentia mal por causa disso. Eu não tive uma experiência boa na minha trajetória, eu me sentia muito atrasada em relação a isso, em relação ao mundo, em relação à minha história, eu não conhecia nada. Faltava explicação, faltava... Aí foi passando o tempo, eu continuei, fui para a faculdade fazer biblioteca, não tinha intérprete naquela época, né? Então eu também tinha problema com isso. Só tinha uma amiga que me ajudava muito, que ela era aluna também, então ela só me ajudava em relação à professora, explicava o que faltava, tentava achar alguma estratégia para me ajudar, para me ensinar, porque eu não conseguia. Mas ok, aí o tempo foi passando, eu comecei a trabalhar numa escola de surdo, na biblioteca da escola. E na faculdade de pedagogia, me disseram que na faculdade de pedagogia tinha intérprete. E eu aceitei, eu quis. Amei, adorei, foi muito bom. Não pela pedagogia em si, mas por ter intérprete. Ali eu aprendi muita coisa, parece que ali eu renasci. Ali eu comecei a me sentir melhor, participar de tudo. Eu fiquei feliz, eu achei que eu era capaz, eu fazia muita pergunta e tinha resposta, eu conseguia entender. E ali eu tive mais interesse, eu fazia muitas perguntas, ali eu senti uma satisfação, e eu pensava, poxa, olha o tempo que eu perdi até aqui, quanta coisa eu perdi, me sentindo mal, passou rápido, mas aquilo ali acabou, agora era só felicidade por causa da função da intérprete. Os colegas brigavam, discutiam, eu participava das discussões, dos debates, e as professoras davam textos, muita teoria, era difícil para ler, né? E eu lia de novo para tentar entender, e aí a professora explicava, e era fácil de entender, e eu conseguia juntar com o que eu estava lendo, e conseguia fazer uma conexão, porque aí tinha a tradução com a intérprete junto, e coisa que antes eu não tinha nada disso, porque não tinha intérprete, eu precisava ler, e mesmo assim não conseguia entender, parecia que eu tinha que fazer um esforço maior, era muito diferente. Aí depois eu comecei a me sentir bem, fiquei feliz com essa, por isso é importante. E aí eu fiz a faculdade de Letras Libras, depois fiz o mestrado e agora estou fazendo doutorado. E eu fui evoluindo muito por ter o intérprete acompanhando. A minha escrita do português né, tem um pouco de falha ainda. Os professores estão sempre, porque a minha segunda língua é o português, né? Então, mas sempre que dá, eu sei que é difícil, mas eu estou tentando evoluir também. Eu fiz também o meu livro, no caso, né? Mãos ao Vento, porque há um tempo atrás, como eu já estava ensinando, eu participei de um projeto e ensinava os pais como lidar com as crianças, porque eles reclamavam, meu filho tem algum problema, porque eu percebo que eles não querem, eles ficam, essa experiência que eu tive, eu pude passar para os pais, no caso, porque os pais reclamavam dos filhos, por que meu filho não gosta de vir para casa, não gosta de ficar em casa, prefere ficar na escola com os surdos, sempre fica na escola, não volta para casa, se atrasa para chegar em casa. E aí eu percebi que era a mesma coisa que eu passei, era uma experiência que eu tinha passado.
porque os pais em casa não têm a comunicação, não se comunicam. E na escola, não, na escola eles conseguem, não conversavam, que nem eu passei por isso, que nem não conversava comigo até hoje ainda. Isso aí incomoda, isso aí também tem Natal, aniversário, festa com a família, a gente não fica à vontade, porque não tem uma comunicação. Por exemplo, se vai oferecer alguma coisa para comer, ou tá calor, faz um comentário, coisa normal do dia a dia. Ou, por exemplo, que bonita. Eu olhava e não entendia, aquelas conversas que tem, sabe? Ou uma conversa mais profunda. Agora, por exemplo, sobre o que está acontecendo, não tinha essa comunicação. Por isso eu ficava pensando como fazer do livro, ensinar, ter a fala, para os pais entender como funciona, como o surdo se sente, qual é o sentimento do surdo em relação a isso. O que fazer, o que o surdo precisa, os pais precisavam também ter esse entendimento. Que a cultura é diferente, que a cultura do surdo é diferente da do ouvinte. Por exemplo, nós não dormíamos, nós ficávamos a madrugada toda conversando. Os pais ficavam bravos, lembra de antes como era e fica comparando, né? A minha mãe que sinalize, mas querem que o filho oralize. Eu entendo, mas oralizar é importante para a sociedade só. Para a sociedade é importante, porque tem que separar, porque o trabalho com a fono, se for em Libras, aprende mais rápido, entende melhor, aprende o que precisa, acaba com esse sentimento, começa a se sentir mais feliz. É diferente de oralizar. Tem que separar essas coisas. Eu sei a importância, mas tem que saber separar. Os pais querem ajudar a oralizar para ficar mais inteligente. Isso aí não tem nada a ver. O fato de oralizar não vai... É para comunicação com pessoas, é diferente. Para melhorar o entendimento e evoluir, tem que ser em Libras, no caso dos surdos. Precisa. 15 anos... De 15 anos para cá, eu parei, eu não oralizo mais, eu não uso a fala e passei. Eu prefiro mais me comunicar em Libras para minha vida. Eu sou surda, eu não vejo a necessidade, me atrapalha o oralizar, eu não consigo. Eu já fiz 3 faculdades, eu fiz mestrado, estou fazendo doutorado e eu prefiro usar Libras. Hã? Já 7 livros que eu publiquei, é o 7º livro, né? Por isso que agora eu acho o quanto é importante mostrar para a família e incentivar a família dos surdos a mostrar para os professores, principalmente na escola de inclusão. Principalmente na escola de inclusão, porque parece que os professores não acham que o intérprete tem que resolver tudo. Não, o intérprete é só a voz. O professor que tem que ter a estratégia, o professor que tem que ter a metodologia, o planejamento, saber como fazer. O surdo olha, o surdo aprende rápido com o visual, pega rápido com as estratégias sobre como mostrando coisas, figuras. Agora, por exemplo, o ensino. Tecnologia, a tecnologia, tem tanta coisa, tem tanto recurso, tem várias metodologias, tem muita que combina para o professor poder, tem estratégias para o professor conseguir mostrar para o surdo e fazer se entender, pesquisas, tem tanta coisa para ser mostrada. Eu, por exemplo, trabalho com criança surda, autista. Eu não saberia, porque eu fiz pesquisas para saber como tratar com aquela criança, para saber como me ensinar melhor, como eu me sentiria, e aquilo ali é satisfatório, as pessoas percebem que eles também servem de incentivo para mim. Na verdade, o visual ajuda muito, muito demais, desenhos, o colorido,
Não adianta, por exemplo, o professor só falar, 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 falar. O surdo não pega. Tem que mostrar fotos, tem que mostrar desenhos, tem que mostrar coisas diferentes. O surdo, quando visualiza, melhora, o entendimento, aprende, mas é mais importante para o aprendizado. É mais. O professor conversa com o intérprete, ou antes da aula, conversa, explica o que vai ser dado para a turma, combina como vai fazer. É que, na verdade, a maioria dos surdos sofre preconceito com os alunos ouvintes. Por exemplo, eu já muitas vezes, achava difícil, ficava triste, não queria com o grupo dos. Eu me sentia excluída, eu me sentia jogada de lado. E o professor percebia isso. E aí eles teriam que agora incentivar para crescerem junto, para não tirar, cortar esse preconceito, para conseguirem entender como fazer, para não se sentirem sozinhos, não ficarem com autoestima, ficar com baixa autoestima, para conseguirem trabalhar. E isso é inclusão. Na verdade, não só o papel, só mostrar, não. Fazer práticas, trabalhar em conjunto, trabalhar unido, isso é importante. Depois que eu saí da escola de surdo, fui para a faculdade com os ouvintes, eu percebi a mudança, eu percebi estratégias com os ouvintes, que eu pensava como fazer com o surdo, né? Do mesmo jeito, não. O ouvinte usa a voz, o surdo usa a Libras, né? Eu pensava, o professor está ouvindo, mas tem que ter estratégia para ensinar o aluno surdo. Tem que ter essa troca. Por isso, o ensinamento consegue melhorar, consegue aperfeiçoar, usar estratégias. Não adianta só. Por exemplo, eu já vi os professores falar com o intérprete, o teu aluno. O professor se dirigiu ao intérprete, o teu aluno. Não, como assim? O professor avisar para o intérprete, o teu aluno. Não. Eu fico me sentindo. Porque não é um aluno do intérprete, não. Por isso, é importante o professor saber qual o papel do professor e saber. Eu vejo que os alunos surdos não querem participar, não querem. Eu não quero que os alunos passem pelo que eu passei na minha trajetória, na minha vida. Eu não quero que eles passem por isso. Por isso, agora, eu uso as mãos, eu uso Libras. Tem acessibilidade, tem lei para isso, para melhorar o que a gente passou no passado, né? Então, eu não quero que se sintam assim, eu quero que melhore assim como melhorou para mim. Se sentir melhor, para a autoestima melhorar. Eu queria agradecer a Janete pelo convite, por participar e poder dar essa experiência de vida minha. Essas experiências que não foram boas também, mas eu aprendi com isso. Tá? E que não seja. Não peguei, Gurias, não peguei. Por exemplo, eu fico lembrando do passado e o que aconteceu e essa mudança que teve, e eu não entendia sobre guerra, sobre coisas, assuntos que tinha, eu não entendia, eu tinha que ler para entender. Hoje não, eu não entendia naquela época, não sabia o que estava acontecendo, não conseguia pegar nada. Parecia que eu tinha nascido naquele momento, independente da idade, parecia que não era importante. E isso aí com o ensino isso aí foi melhorando, foi evoluindo, até que chegamos até aqui. Então, eu acho que é isso, acho que está no final já. Alguém? Bom, então, boa noite a todos. É uma satisfação estar participando deste momento, né? Espero poder contribuir de forma positiva. Eu estava aqui ouvindo a Silvia falar, né? Prestando atenção na fala dela e vendo como vai linkando com o que eu quero mostrar para vocês. Vou falar um pouquinho sobre surdez e deficiência auditiva.
Bom, então, aqui. A primeira coisa que a gente deve pensar é essa definição para o sujeito surdo. Né? Então, o sujeito surdo, ele quer ser visto como um sujeito bilíngue e bicultural. Né? Ele tem duas línguas, a sua língua materna, que é a Libras, se apropria da língua portuguesa na modalidade escrita, né? E ele é bicultural, porque ele vive as duas culturas, a cultura surda e a cultura ouvinte. Aqui eu destaco que as pessoas com surdez não podem ser reduzidas à sua condição sensorial, né? Desconsiderando as suas potencialidades, que integram, né, a outros processos perceptuais. Eles são seres de consciência, pensamento e linguagem, não podem ficar presos, limitados à surdez. Então, o sujeito surdo é um sujeito diferente, não deficiente. Isso é muito importante, eu sempre tento deixar isso muito claro com meus alunos, né? Olhar o surdo com diferença, né? Mas não como um deficiente, não como um sujeito incapaz. Sim, ele é diferente, ele utiliza outra língua para se comunicar, mas ele é muito capaz. Aqui, voltando rapidamente sobre surdez e deficiência auditiva. Né? A deficiência auditiva se refere àquele sujeito que perdeu a audição, né, mas que com o auxílio do aparelho, ou do implante coclear, enfim, ele consegue, um ouvinte, né, que está transitando ali. O surdo, ele tem cultura surda, ele tem a língua como sua base, ele não está preocupado, embora ele use, muitas vezes, um implante, uma prótese para dar subsídios, né, na vida do dia a dia, ele tem a surdez como uma cultura. Ele não se preocupa em ficar ouvindo, ele não se preocupa com o barulho dos pássaros, o som dos pássaros das árvores, isso não é importante para ele. É um pouco difícil da gente entender essa diferença, né? Mas basicamente o que eu quero dizer para vocês é que chamar o surdo de surdo não é agressivo, né? Como algumas pessoas podem pensar. O surdo tem a sua cultura própria, a sua língua própria e tem muito orgulho disso. A inclusão em escolas regulares. Bom, eu tenho a oportunidade, né, a alegria de trabalhar de surdos em 2 escolas bilíngues, né? E eu vejo cada vez mais a dificuldade da inclusão acontecer em escolas regulares. Mas a prof é contra a inclusão? Não, não sou contra a inclusão. Eu sou contra a exclusão, que muitas vezes acontece, né, dentro das escolas inclusivas. Porque, como a Silvia bem falou, bem trouxe, não basta ter um intérprete em sala de aula, né? O intérprete auxilia muito em sala de aula, é importante sim a sua presença, né? Mas quem tem que pensar, né, na dinâmica, nas estratégias, na didática para esse aluno é o professor. E muitas vezes os professores repassam para o intérprete a sua função. Tem um intérprete, eu não vou me preocupar com o meu aluno. Isso não pode acontecer. Né? Existe um preconceito de olhar para o surdo e ele não entende, a dificuldade dele entender. Está falando numa outra língua, a gente não pode esquecer disso. Né? Se eu não falar na língua do surdo, se eu não sinalizar com ele, se eu não compreender a língua dele, como é que eu vou acessar esse sujeito? Né? E o que causa desinteresse para o aluno? Bom, eu estou ali sentado, o professor fica falando o tempo todo, muitas vezes vira de costas, aponta para o quadro, né, não se dirige para mim, né, não olha para mim, tem um intérprete ali que me acompanha, muitas vezes não tem esse intérprete, né, infelizmente a gente sabe que a inclusão acontece não necessariamente da forma mais adequada, então eu tenho um relato de vários alunos que foram para as escolas de inclusão e não tem intérprete, eles têm que se virar, têm que dar o seu jeito, têm que entender, fazer leitura labial, têm que retomar textos e fazer leitura, enfim. Infelizmente, as escolas ainda precisam se preparar mais para a inclusão quando se fala, né, quando se trata de inclusão do sujeito surdo. No meu entender, baseado em tudo que eu vivo, já há alguns anos, o ideal para o sujeito surdo é a escola bilíngue.
né? Lá ele vai desenvolver a sua cultura, a sua identidade surda, ele vai interagir com seus iguais e se desenvolver. Rapidamente vamos passar para alguns paradigmas educacionais, né? Só para nortear assim, a nossa fala, são 3. O oralismo, que permeou aí a nossa educação por quase 100 anos, que onde o surdo era obrigado a oralizar. Depois partiu-se para a comunicação total, onde se podia falar e sinalizar ao mesmo tempo, né? E logo em seguida se percebeu que não se pode dar 2 estímulos ao mesmo tempo. Então, veio o bilinguismo, que é o paradigma educacional que permeia atualmente a nossa educação, que o surdo tem o direito de aprender com o professor bilíngue, né? Ou professor surdo, ou com o professor bilíngue. Aprender através da sua língua materna e, sim, desenvolver a língua portuguesa na modalidade escrita. Então, é urgente que a gente repense a educação escolar dos alunos com surdez. Tirar esse foco do confronto das 2 línguas, né, ou é Libras ou é língua portuguesa, não é esse o objetivo. Buscar redimensionar essa discussão acerca do fracasso escolar, né, e pensar nessa educação escolar, nessa melhora de práticas pedagógicas, porque é muito fácil eu dizer que meu aluno não aprendeu porque ele é surdo. O difícil é eu pensar em estratégias que façam com que ele efetivamente aprenda e se desenvolva. A importância, só um pouquinho, a importância do uso da língua para professores e colegas, né? Isso é imprescindível que a gente ressalte, que no momento que eu interajo com os meus alunos, que os colegas interagem, eles aprendem, se desenvolvem, trocam, né? Questionam, perguntam. É muito importante, então, que quando eu tenha, se eu estiver pensando em inclusão, né, e eu tiver um aluno surdo, meu primeiro grande passo é me inteirar dessa língua. É tentar aprender o máximo possível sobre ela. A gente sabe que uma língua demora tempo para aprender, né, mas a gente tem que buscar. Não pode simplesmente fazer de conta que o meu aluno não precisa de uma outra língua. Né? E a presença dos intérpretes, que a gente já colocou, que é importante, né, para fazer esse meio de campo. Então, é preciso construir, né, um campo de comunicação e interação bem amplo, onde a língua portuguesa e a língua de sinais circulem, né, e tem os seus lugares. Ela circule tranquilamente dentro da sala, né, que cada uma faça o seu efeito, cada uma com a sua função. Né? Então, através da língua de sinais, eu vou ensinar a língua portuguesa para os meus alunos. A gente precisa reinventar as formas de conceber a escola e suas práticas pedagógicas, rompendo com os modos lineares do pensar e do agir. No que se refere à escolarização, em especial, observar questões relacionadas à cultura e identidade surda, a língua de sinais, né, a Libras, e as práticas pedagógicas. É muito importante que isso esteja linkado, né? Quando eu pensar em educação para surdo, eu pensar nessa cultura, nessa identidade, respeitar isso, né, entender essa língua e ver quais as melhores práticas pedagógicas para atingir o meu aluno surdo. Trago alguns exemplos aqui de imagens da cultura surda. O surdo é muito visual, é muito talentoso com arte, com desenho. Essas imagens foram pintadas por sujeitos surdos. Vou demorar um pouquinho aqui. Também dentro dessa linha de imagens, a gente tem alguns livros, né, da cultura surda, escritos por surdos. São releituras, algumas vezes, né, de histórias que já conhecemos, de histórias ouvintes, né, o Patinho Feio se transformou no Patinho Surdo, As Luvas Mágicas do Papai Noel, é um olhar diferenciado do Cacau, né, para a noite de Natal, a Rapunzel Surda, Feijãozinho Surdo, que daí já inicia com a escrita de sinais fazendo parte desse livro, a Cinderela Surda também. É importante essa literatura surda permear as nossas práticas pedagógicas, que ali o surdo se vê representado, né? Tem essa questão de representatividade dele, ver que, bom, o surdo é capaz, o surdo foi lá e escreveu uma história, o surdo foi lá, participou. Aqui também a gente traz outros exemplos da cultura surda, né? Alguns livros,
que remetem, né? Eu não vou me deter muito aqui para a gente não atropelar o tempo depois. Também para a cultura surda, além daqueles livros que a gente viu, tem canais. Nós temos canais, né, com surdos atuando. Nos Aventureiras, da Carol, né, ela tem um canal que conta histórias, faz lá a sua contação de histórias toda sinalizada. O Fabiano Rosa também, né, sobre literatura surda, tem teatro surdo, poesia surda, né, o Cacau traz várias poesias sinalizadas para olhar, então, para a gente apreciar. É bem importante a gente mostrar isso para o surdo também, trazer isso para as nossas aulas, para os sujeitos surdos se identificando e ver um trabalho que é feito também na língua de sinais. Então, está demorando um pouquinho para chegar as imagens. Está meio atrasadinho aqui as imagens, né? Aqui, Libras. Que língua é essa? A Libras é uma língua estruturada semântica, sintática e morfologicamente. Não é uma linguagem, né? É uma língua e não é universal, né? Ela tem variação linguística dentro das cidades, dentro dos estados, né? E quanto aos países, mais ainda, ela vai se modificando completamente. E a escrita de sinais, ali eu trago um exemplo, né? Palavra surdo, né? Numa das escolas que eu trabalho, né, no Frei Pacífico, a gente está usando já há alguns anos a escrita de sinais para dar apoio para os alunos, para eles terem esse registro escrito da sua língua, e nós estamos vendo resultados bem positivos, né. Aqui, ó, acompanha. Então, é importante, né, ter essa língua, ter esse registro. A gente vê, principalmente na parte das séries iniciais, os alunos se apropriam muito rapidamente, né, dessa língua, dessa escrita. E depois a gente vai transformando para a escrita da língua portuguesa. As práticas de letramento, né, são níveis singulares de produção textual. A gente tem que trazer textos de apoio, né, para os alunos, tem que interar sobre o que eu vou falar, eu tenho que preparar o meu aluno, tem que ter aquela pré-leitura, fazer reescrita dos textos, né, fazer um atendimento individualizado com os alunos. Não basta eu chegar e trazer um assunto para eles e querer que eles compreendam. A gente precisa situar o aluno sobre aquilo que vai ser falado. A gente precisa preparar, contextualizar para que ele se aproprie. Eu trouxe aqui um exemplo, né, que pode ser utilizado no ensino técnico, por exemplo. Como trocar de textos, né, que a gente pode trabalhar. Como trocar a resistência do chuveiro. Então, textos mais práticos, mais voltados para esse tema, né? E vejam que a ilustração é muito importante. Trazer a ilustração em forma de desenhos, de fotos do que eu estou falando, e também sinais em libras, né, para ir situando o aluno sobre aqueles sinais, fazendo com que eles vão se apropriando da língua portuguesa, né, então, através da Libras. Então, eu vou dando subsídios para que eles se apropriem da língua. Então, aqui, eu dei o passo a passo da instrução, tem ali o sinal, tem imagens pontuando, sinalizando, então fica mais fácil eu explicar para o aluno do que se eu tivesse largado um texto, né, totalmente escrito para ele ler, né, um texto orientando. Então, quando eu quebro esse texto e trago imagens e trago o sinal, facilita a compreensão do surdo, né? Então, eu vou mostrando passo a passo para ele, vou mostrando ali a resistência, que é isso que eu vou trabalhar, e, né, ele vai se situando, vai se apropriando, e se ele não compreender, ele pode me perguntar, né, ele pode mostrar, ele pode apontar para aquele sinal, ele vai conseguir se comunicar, né, expressar sua dúvida de forma mais fácil, mais tranquila. Né? Então, as práticas pedagógicas representam, né, tensões e desafios dentro da escola. Né? Pode ser constituída dentro de um espaço de conhecimento
para criar alternativas, né? Para que a garantia de uma proposta de aprendizagem para os alunos, né? Para a ação docente, o contexto da diversidade é necessário, né, para trabalhar em redes de encontros. É importante que tenha esses encontros com as famílias, com a escola. O professor tem que trabalhar alinhado com o aluno, com a escola e com as famílias, né? Para fazer essa rede, né, criando expectativas, usar metodologias, ter o apoio da escola, ter o apoio da família em casa, porque o aluno fica pouco tempo na escola. Então, ele precisa complementar seu aprendizado em casa, né, e ter esse apoio dos pais é muito importante. Lembrando que cabe a reflexão de que a formação docente qualifica, pode muito, mas não pode tudo, né? A gente tem que pensar em outros aspectos macro que configuram o sistema de ensino, as condições de trabalho docente. Não adianta o professor se especializar, fazer 1000 cursos, se a escola não der subsídios para ele trabalhar. Se a escola não oferecer material, se a escola não acreditar no trabalho do professor, não compreender, né, as estratégias que o professor utilizar ou não aceitar essas estratégias, então é uma rede, tem que estar tudo caminhando redondinho, né? Os estudos apontam para a eficácia desse processo de letramento através do uso de diferentes gêneros, né? Então, tem muitos estudos que mostram isso, a importância a gente trabalhar diferentes gêneros textuais para os alunos reconhecerem, compreenderem, enfim, ampliarem o seu conhecimento. A gente não deve limitar o aluno, eu só vou trabalhar esse tipo de texto porque é o que ele conhece mais. Não, eu tenho que achar formas de apresentar todos os tipos de gêneros textuais para os meus alunos. Eles têm o direito de aprender sobre tudo, eu não posso limitar eles, não posso escolher o que é mais fácil, né? Então, dentre as estratégias e técnicas, né, a gente tem que explorar o visual, né, imagens, a língua de sinais, quando for o caso, a escrita de sinais, e a língua portuguesa na modalidade escrita, né? Projeto multidisciplinar, é muito importante os professores terem essa coisa de trabalhar junto, né? De fazer projeto com o professor de ciências, professor de matemática, linkar o que eu estou falando com o assunto que o outro professor vai trazer para que o aluno perceba a importância do que ele está aprendendo. E que isso vai abrindo, né, o conhecimento dele em outras áreas, em outros campos. Para o surdo também é muito legal trabalhar com teatro, com jogos, né, que é concreto, que é visual. Tem alguns aplicativos que a gente pode utilizar, né, que são os o Rental, que enfim, mas a gente precisa lembrar que esses aplicativos, eles não são aqui do Sul, né, eles são lá de Alagoas, de Pernambuco, então alguns sinais são diferentes dos nossos, né, então tem essa questão, eu vou usar para me ajudar com meus alunos, ajuda, né, mas a gente tem mesmo que se apropriar da língua aqui do Sul, a língua que eu trato com os meus alunos, né, para que eles se desenvolvam efetivamente. Não posso ficar dependendo somente do aplicativo, embora o uso do aplicativo socorra, né, salve muitas vidas. Aqui eu vou apresentar para vocês um projeto sobre profissões que eu fiz na minha escola, né. Então, a gente fez uma pesquisa no laboratório de informática. Qual foi o meu objetivo, na verdade, gente, com esse projeto? Eu estava me preparando para pegar os alunos do 5º ano, né? Eu sou professora do Fundamental 2 e eu percebi que os alunos estavam com medo de mim, né? Eles ficavam me perguntando, tu que é professora o ano que vem, português é muito texto, tu é braba, tu é muito dura e tal. E eu percebi que eles estavam com aquela coisa, então eu conversei com a prof deles e a gente resolveu fazer esse projeto, né, para alinhar isso, para quebrar, para desmistificar. É papel do professor se aproximar do seu aluno, né? Então, através desse projeto, eu uni as duas turmas, a minha turma atual e a minha futura turma, né? E a gente pesquisou no laboratório de informática sobre as profissões, nós fizemos leituras na biblioteca, nós fizemos seminário das profissões, os alunos apresentaram a profissão do pai, da mãe, ou a profissão, falaram sobre a profissão que eles sonhavam, né, para o futuro. Nós trabalhamos os sinais das profissões, das diferentes profissões,
né? Dentro disso, a gente trabalhou o tempo verbal, né? Então, eu estou lá mostrando a pesquisa, estou pesquisando com eles, e eu consigo trabalhar, tá, esse verbo aqui está no presente, por quê? Esse aqui, em que tempo verbal que ele está, né? E no final, né, para finalizar o projeto, eu convidei o Duda Garbi, né, que é um apresentador, um repórter aqui da região de Porto Alegre, né, ele ficou muito feliz em nos atender, ele participa do Pretinho Básico, que é um programa de rádio, né, e como é que meus alunos conheceram? Então, é programa de rádio, mas ele tem umas lives, tem uns vídeos, né, que circulam no YouTube, eu traduzi para os alunos, mostrei para eles gostaram, e, enfim, a gente fez o convite, ele gostou, e foi muito bacana ele ter ido lá, falar da sua profissão, como é que ele chegou lá, o que ele sonhava ser quando ele era criança, né, e por que ele mudou no meio do caminho, enfim, nós falamos com várias coisas, né, abordamos vários assuntos, eu fiz o trabalho com os meus alunos, de forma individual, depois eu fiz de forma coletiva com a outra turma, a outra prof também, nós encaminhamos, enfim, foi um projeto que nós fizemos juntas, né, e que foi muito bacana de trabalhar e abordamos várias questões. Outro projeto foi literatura de cordel, né, então também é o mesmo processo, a gente vai, pesquisa no laboratório de informática, em que estado essa literatura de cordel acontece, como é que ela acontece, né, botei eles para pesquisar. Depois, tivemos Hora do Conto, onde eu interpretei a literatura de cordel para eles. Nós fizemos teatro sobre literatura de cordel, né? Fizemos lá toda uma produção textual. Bom, na verdade, como é que surgiu o teatro? Eu pedi, a ideia é que eles reescrevessem uma das histórias de cordel que eu contei para eles. Eu li 4 livros de literatura de cordel e sugeri que eles escolhessem um livro para mudar o final da história, né? Reescrever o final da história, fazer um texto. Aí eles vieram para mim e perguntaram, mas a gente não pode fazer um teatro? Eu disse, pode. Mas o meu objetivo, enquanto professora de português, é que eles escrevessem, né? Então, eu disse, tudo bem, teatro tem um roteiro, vocês escrevam o roteiro do teatro, né? Tá valendo. Aí eles fizeram o roteiro do teatro, fizeram a interpretação, daí eles se empolgaram, foram para a sala de teatro, lá a gente conseguiu umas fantasias, né? Aí ficaram tão bonitinhos que eu resolvi fotografar, né? Fotografei aquele momento, a apresentação do teatro deles e tal. E no laboratório de informática, a gente foi mexendo num programinha que transforma as fotos dessa forma aí que vocês estão vendo, né? Então, eu fiz junto com os alunos, a gente mexeu nas fotos e tal. Aí eu sugeri para eles que eles escrevessem, então, um livro de literatura de cordel para a gente deixar disponível na biblioteca da escola. Então, aquilo que era apenas um roteiro de teatro acabou virando uma história. E eu digo para vocês que a história, né, a gente tem pouco tempo, não vou poder mostrá-la, mas ela tem todas as características da literatura de cordel. Ou seja, eles se apropriaram do texto, eles se apropriaram do gênero textual literatura de cordel. Tinha lá um elemento imaginário, entendeu? Então, a gente pode trabalhar e explorar várias coisas. Outro projeto, poesia, né? Então, algumas pessoas têm uma restrição, não querem trabalhar poesia com surdo, porque tem a questão da rima. Só que poesia não é só rima, né, gente? Rima a gente consegue explicar também para os alunos. Então, eu, como achava possível, e acho possível, trabalho sempre poesia com os meus alunos, fiz o projeto, né, e instituí o sarau literário, que acontece todos os anos, no final do ano, na escola, onde a gente faz lá seminário de arte e literatura, onde eles apresentam tudo que eles fizeram durante o ano, né? E a gente consegue despertar o gosto pela leitura e escrita de poemas, aproximar o aluno da linguagem poética, né? Reconhecer os poemas e as diferentes estruturas, apresentar diferentes e consagrados autores de poesia, tanto regional como de fora, né, de todo o país, valorizar e aperfeiçoar a expressão. O surdo também tem isso, né, gente? Às vezes, o surdo precisa melhorar a sua expressão. E através da poesia isso é mais fácil, porque lembram que muitas vezes os alunos chegam na escola de surdos, né, e eles não sabem língua de sinais. Eles aprendem na escola a língua de sinais. Então, eles não têm expressão, eles sinalizam e não conseguem, então, através da poesia, eles conseguem desenvolver isso.
né? No projeto de poesia também a gente trabalha com acrósticos, com poesia concreta, que é muito legal para o surdo, é muito visual, eles gostam bastante, então eles produzem, eles se desenvolvem, eles fazem com amor, né? Eles gostam de fazer e se preparar para apresentar lá no final do ano para o sarau, então é muito legal trabalhar com poesia com eles, e também a poesia escrita. Eu trouxe aqui alguns exemplos de poesia que eles escreveram, né? Então, se vocês lerem as poesias, vocês vão ver que realmente tem sentimento ali, né? Tem emoção, está estruturada. Então, são poesias, sim, o surdo é capaz de escrever poesia. Observem que numa delas, a menina que escreveu a poesia usou um acróstico para dar título para a poesia, né? Continua falando do Maurício. Daí depois, né, no projeto de poesia, seguindo a leitura, projeto de leitura, desculpa, me perdi, a gente leu o livro Papai é Pop, né, do Piangers. Trouxemos várias questões também, eu li várias vezes para eles, é um livro bom de ler com os alunos surdos, porque são pequenos textos, né, são pequenas crônicas que ele vai escrevendo, então tu não precisa ler todo o livro para fazer sentido. Então, a gente leu o livro, nós falamos com a família, enfim, abordamos vários assuntos. Convidei o Piangers para participar lá, as crianças adoraram a participação dele, deram um sinal para ele, fizeram inúmeras perguntas, o que inspirava ele, como é que era a vida dele, né, por que ele escrevia. E, em função disso, né, na continuidade, nós lemos ou Isso ou Aquilo, da Cecília Meirelles, e eles fizeram a reescrita do poema baseado no que nós tínhamos falado com o Piangers lá e sobre o que nós lemos no livro do Papai é Pop. Então, eles linkaram as situações, né? Então, é bem bacana, assim, que eles conseguem, tu vê o desenvolvimento dos alunos. Um outro projeto que foi trabalhado, né, foi o livro Canibais, do Davi Coimbra. Então, os alunos fizeram, foi mais ou menos o mesmo processo, a proposta era ler o livro, e depois fazer uma reescrita, né, escolher personagens, enfim, acrescentar, e eles optaram pelo teatro. Aí tudo bem, vamos fazer o teatro, então eu sugeri que eles ilustrassem o livro, já que o livro não tinha uma imagem sequer, né, é um livro totalmente escrito. Aí eles ilustraram o livro. O mais bacana dessa história é que na época o Davi estava morando, recém tinha se mudado para Boston, estava em tratamento, né, e eu peguei algumas dessas imagens e mandei para ele por e-mail e disse, Davi, adivinha que livro nós estamos lendo, né? Porque ele já tinha participado de um outro projeto que eu tinha feito, ele já tinha visitado a escola um pouco antes dele sair do Brasil, né? Então ele olhou aquelas imagens e disse, eu não acredito que tu está lendo Canibais. Eu achei muito bacana, fiquei muito feliz, porque ele identificou o livro através de 2, 3 imagens que eu tinha mandado, então significa que estava muito claro aquilo, né, o que os alunos acharam como representação para a história dele. No ensino superior, bom, que tipo de texto a gente vai trabalhar também, como é que nós vamos trabalhar? É importante lembrar que no ensino superior também existe uma diversidade, né, dentro da própria turma. Tem alunos que entraram agora do vestibular com 17, 18, 19 anos, tem alunos que já estão na segunda graduação, né? Então, fazer com que esse público tenha um interesse pelos alunos surdos. Então, é uma coisa, eu tento, que daí é outra proposta, é formação de professores. Então, eu tento passar para os meus alunos todo o encantamento, toda a alegria que eu tenho de trabalhar com o surdo, ver como é importante que um profissional, né, se prepare para trabalhar com esse sujeito, né, se motive, enfim, busque soluções, busque estratégias para trabalhar com esse sujeito surdo. Né? Então, reinventar o ensino também no ensino superior e motivando os alunos a conhecer essa língua, a gostar da língua e dar continuidade, porque vocês bem sabem que no semestre da faculdade a gente tem a disciplina de Libras, mas não se aprende uma língua num semestre, não se aprende alemão, francês, espanhol num semestre, porque haveria de ser a Libras, né? Então, a minha sementinha, a minha proposta
no ensino superior é motivar os alunos para buscar esse conhecimento, né, continuar buscando a Libras lá fora. Então, eu mostro para eles o sujeito surdo, a cultura surda, obviamente, o máximo de sinais que a gente consegue dentro do semestre, né, mas principalmente eu tento buscar esse interesse e esse respeito por essa língua, por essa cultura, por esse povo. Reinventar o ensino, agora nesse desafio pandêmico que a gente, né, vive, eu busquei, através do Zoom, do Meet, de slides colaborativos, né, de propostas diferenciadas, né, os alunos construindo a aula junto comigo, buscando vídeos, fazendo vídeos. Eu fiz os alunos fazer mais vídeos do que nas aulas presenciais a gente costuma fazer, que era para eu ver como é que eles estavam evoluindo na Libras. Então, a gente mudou toda a sistemática de sala de aula, né, e em função disso, eu criei um canal no YouTube para dar suporte para os meus alunos ouvintes de Libras. E uma coisa vai levando a outra, né? Então, eu pensando nos meus alunos do ensino superior, eu criei um canal para ensinar sinais, né? Então, lá, os conteúdos adaptados, acabou que eu fiquei, tá, mas eu vou preparar para o ensino superior e os meus alunos lá do fundamental, eu tenho que fazer. Então, eu fui adaptando os conteúdos, daí tem lá a classe da Didó, que é mais voltada para os alunos menores, né? Que eu vou contando histórias, que eu vou fazendo quiz com eles, fazendo perguntas para eles responder, para eles se inteirar daquele texto, aquela leitura, aquela interpretação. O Deixa que eu te conto, né? Historinhas que eles vão aprendendo lá, poemas, enfim, eu vou colocando, né? Aqui eu vou trazendo um pouquinho de cada um para vocês entenderem melhor, né? Essa reinvenção do ensino, né? Então, ali, eu fiz o poema das borboletas, eu sinalizei o poema. Tem a história dos três porquinhos, a história do eu, tu e ele, que eu já aproveito para trabalhar, mesmo com os pronomes, e eles identificarem e entenderem a função dos pronomes, né? Receita ou poesia? Que tipo de texto é esse? Para eles identificarem o gênero textual, então lá eu faço, né, todo um teatro, toda uma sinalização para fazer com que eles se apropriem, né? Aqui mais voltado para o público adulto, né, para o superior, eu fico mostrando lá vocabulário, trabalhar vocabulário, profissões, partes do corpo, times de futebol, alimentação, né, e conforme as pessoas vão solicitando, também eu vou inserindo, né, profissões, meio de transporte, né, animais, cores, enfim. Eu tento levar aí tudo com quiz, para as pessoas irem vendo se realmente estão aprendendo, para tentar fazer com que elas se apropriem, que elas gravem, né, os sinais, porque são muitos sinais, e a gente não pode sair despejando conteúdo assim, né? Então, esse canal está me auxiliando, né, para eu usar tanto para as crianças no ensino fundamental, agora com essa questão do ensino à distância. Então, a gente tem aula pelo WhatsApp, a gente manda material impresso, né, a escola imprime, distribui, e eles têm esse apoio da Libras nos vídeos. Então, busca lá, bom, o assunto de hoje é para falar sobre tal história, então vai lá, ver a história contada, ver as perguntas de interpretação, aí depois vai facilitar na hora deles responderem lá o material que foi enviado pelo Word para eles, né, efetivarem o conhecimento, né, concluírem esse conhecimento. Então, alguns especiais aqui que a gente faz para fazer um incentivo para as pessoas gostarem da Libras, terem vontade, então uma coisa mais leve, sem aquela obrigação de ter que aprender esse sinal, né? Então, respeitando lá o Dia dos Namorados, o Dia dos Pais, enfim, né, datas significativas, a gente vai fazendo os videozinhos para estimular as pessoas a aprenderem a língua. Então, gente, convido vocês todos a se inscreverem no canal, a buscarem aprender essa Libras, né, essa língua que é tudo na formação dos sujeitos surdos. Né? Agradeço a todos e espero ter contribuído, né, de verdade, para pelo menos despertar a curiosidade e o gosto pela cultura surda, a identidade surda, o sujeito surdo. Tá? Muito obrigada, boa noite. Bom, então, boa noite a todos.
Estão me ouvindo bem, as tradutoras? Depois de toda essa palestra maravilhosa das duas professoras, né, venho eu aqui para falar de um assunto que está imerso dentro da sala. Venho falar do profissional tradutor de língua de sinais. Eu já vou de antemão avisando que os meus slides não vão ser passados, então eu vou ficar controlando aqui e fazendo uma conversa com vocês. Quem são, então, os tradutores de língua de sinais? Quem são os TILS? Ou TILSP? Então, a única diferença é que a primeira sigla significa tradutor, intérprete da língua brasileira de sinais. A segunda significa tradutor, intérprete da língua de sinais / língua portuguesa. Ou seja, nós, aqueles que estamos lá inseridos em várias situações, fazendo a tradução. A tradução, como vocês podem ver agora, de uma parte oral para a língua de sinais, ou vice-versa, né? Como tivemos no primeiro momento, onde a professora conversava na língua materna dela e era traduzido para a nossa língua portuguesa. Não esquecendo que essa profissão nos exige muitas questões. A principal delas é estar interligado nessas comunidades, na comunidade de surdos, na comunidade acadêmica, né, na comunidade da escola. E o que faz, então, esse profissional, além de todos esses espaços onde ele está inserido? Ele não faz só a comunicação, ele faz um papel de intermediador, de alguém que está junto à comunidade surda, fazendo a sua língua materna do surdo mais forte, mais presente, né? Até 2006, nós tínhamos formações de tradutores de uma forma mais amena, né? Se tínhamos instituições ou associações que nos davam cursos de formação, né? Num determinado momento, em 2007, a formação do tradutor começou a ser a nível superior. Então, nós tivemos pela Universidade Federal de Santa Catarina o curso de Letras Libras, onde os profissionais, não só tradutores, mas surdos, iam lá fazer a sua formação, ou de docente, ou de tradutor. Vejamos, podemos ter pessoas surdas fazendo também esse papel de tradutor, né? Agora, atualmente, depois da Lei 10.436/2002, acabamos ocupando vários espaços e a exigência foi de que a formação acadêmica fosse realmente instituída. Então, até então, os tradutores que tinham uma formação básica, né, de ensino médio, então, uma das exigências é ser maior de 18 anos e ter concluído o ensino médio para fazer um curso de capacitação para ser tradutor. Agora, a partir de 2015, porque a lei foi demorando a acontecer, por quê? Porque não tínhamos espaços, nem localidades, nem universidades que pudessem fazer essa formação do Letras Libras. Tiveram vários polos em vários lugares, né? Tiveram muitos surdos e profissionais da área da tradução que viajavam, ficavam viajando para fazer as suas formações. Aqui em Pelotas, atualmente já temos duas instituições que fazem essa formação de Letras Libras.
Então, para ser um tradutor intérprete atualmente, precisamos o quê? Entrar num curso de graduação para fazer esse trabalho. Ou fazer um curso de pós-graduação para, então, poder fazer essas traduções. Por que tanta exigência? Para manter essa língua, né, a língua portuguesa e a língua de sinais, num nível linguístico que abranja a todas as pessoas. Porque vocês vejam, se falou aqui de surdos que estão em escolas regulares, em escolas de inclusão e em escola de surdo. Anterior a isso, temos que pensar assim, todos os surdos vão para a escola, todos os surdos têm a língua de sinais como a primeira base? Não. Então, os tradutores não aprendem só a traduzir a língua. Eles precisam conhecer, estarem letrados nessa língua. E letrados na nossa língua, né? Na nossa língua materna. Então, esses cursos vêm a trazer exatamente isso, a uma formação para que o tradutor possa conhecer linguisticamente todas as pessoas às quais ele está traduzindo. Bom, somos os mediadores, mas não podemos esquecer uma questão importante. Estamos interpretando. Ou seja, cada um de nós é um ser. Cada um de nós é uma pessoa. Cada um fala, pensa e escreve de uma forma diferenciada. Então, o tradutor precisa o quê? Ter um conhecimento daquele surdo que ele vai fazer a tradução. Saber o seu nível linguístico, como é que ele se comunica, qual é a comunidade que ele participa. Outra questão. Temos várias regiões no nosso país, né? Cada região tem a sua forma de se comunicar. Cada surdo tem a sua expressão linguística. Vejam bem quantas coisas passa nesse ser que é humano. Então, quando as pessoas falam Libras tem uma tradução simultânea, não. Por quê? Porque eu preciso ouvir de uma língua, pensar numa outra, e aí produzir o meu movimento. Ou olhar o movimento das mãos, produzir o meu pensamento em língua de sinais e projetar na língua portuguesa. Isso não é fácil. Qualquer pessoa pode ser tradutor? Sim, se ela levar muito a sério, se ela estudar, e estamos falando de língua. A língua é viva. Os sinais de 18 anos atrás, quando eu estudei, não são nem parecidos com os que são agora. Além de todas essas questões linguísticas, também passa por nós algumas questões do código de ética. Então, o tradutor também, além da formação, ele também tem um código de ética, um código de conduta, uma formação específica para todos os momentos. Onde os tradutores mais estão sendo vistos e aonde mais atuamos? Em escolas, em faculdades, em restaurantes, em universidades, na polícia, nos julgamentos. Estamos em todos os locais aonde nos chamam. Mas não podemos esquecer também que, como profissionais, nós também temos direito, às vezes, de dizer, bom, não estou preparado para isso. E agora temos o advento da live. Tudo virou live. Muito interessante, né? Tecnologia, esse momento da tecnologia, como estamos vendo tudo isso, como está sendo
elencado tudo isso. Perfeito quando as minhas colegas anteriores falavam da questão do respeito ao surdo, de não ver as limitações, aliás, não só do surdo. Não podemos ver nossos alunos com limitações, porque ver o outro com limitação significa ver o outro como um incapaz, como uma pessoa que não tenha como se produzir, como se mostrar, né? Então, partimos do princípio de que todos nós temos capacidades, né? Alguns se expressam de algumas formas, outros se expressam de outras formas. Bom, essa habilidade de transmitir o pensamento do outro não é fácil. Muitas vezes eu vejo pessoas reclamando, eu não estou entendendo a tradução, eu não estou entendendo por que o surdo está usando esse movimento, essa fala. Bom, antes de tudo isso, agora vocês vão pensar o que eu falei aqui. Cada um tem a sua forma de expressão. A maneira de falar. O tradutor tem que passar também isso. A capacidade do pensamento do outro, o tempo da voz do outro, ou da sinalização do outro, para que as pessoas consigam perceber como se dá essa fala. E temos alguns limites nessa nossa tradução, na nossa questão pessoal, né? Então, aqui já estou elencando algumas questões do nosso código de ética. Temos níveis de competência. Então, se eu sou uma pessoa que tenho mais fluência na fala, se eu sou uma pessoa que eu estudo mais, que eu leio mais, que eu falo mais, eu vou ter mais habilidade com a tradução nesse nível. Se eu sou uma pessoa mais introvertida, uma pessoa que não me posiciono muito assim, não significa que eu não possa ser tradutor. Eu posso sim, eu vou procurar comunidades e traduções que estejam parecidas com o meu jeito de ser, né? Nosso trabalho, durante muitos anos atrás, nós não recebíamos para isso. Graças a toda uma evolução, recebemos. Temos uma tabela de preços para cada hora de tradução. Quando somos contratados, concursados, isso sofre uma mudança, né? Mas somos muito responsáveis e deveremos ser muito bem pagos para isso que a gente faz, né? Por quê? Porque vocês vejam bem, tudo que aparece na live, pode ser até uma tradução de cantores, por exemplo, leva tempo. Muitas vezes o material chega hoje. E o material deveria ter chego uma semana atrás, um mês atrás. Quando os professores, quando se trabalha numa instituição, a parceria com o professor é algo muito importante, porque nós não estamos ali só para traduzir, nós estamos ali também para trocar ideias, né? Que tipo de prova fica mais tranquila para ser dada para aquele aluno? Vamos conversar. Como é que eu posso fazer a tradução da sua prova? Porque dentro do nosso código de ética também está essa questão de ser fidedigno, de ser respeitoso e de ter sigilo total do que está se passando ali dentro da sala. Então, trocar ideias, olha, adaptar, como dizia muito bem a colega anterior, fazer adaptações. Agora, com o advento da live, talvez tenhamos aulas à distância. Que tipo de material, como é que o tradutor vai poder se posicionar para traduzir? Vejam, nossos tradutores, a grande maioria, são pedagogos. Mas nós temos tradutores na matemática, formados, né, em matemática, nós temos tradutores formados em história, nós temos tradutores formados em educação física, bom, em diversas áreas.
Se eu vou para uma sala de aula traduzir química, a qual eu não tive formação, eu vou precisar estudar muito isso. Eu vou precisar ter um contato com esse professor, eu vou ter que ter um contato com o aluno surdo, porque nem todos os sinais ainda existem, tá? Porque não podemos esquecer que o sinal acontece quando? Quando um surdo consegue compreender o significado e o significante daquela palavra, né? Quando ele se apropria daquilo, ele... eu tenho que baixar a mão, senão daqui a pouco eu estou sinalizando. Quando ele consegue entender o radical daquela palavra, quando ele consegue entender o que significa realmente a palavra. Então, ele vai se apropriar do sinal, levar para a comunidade, e lá ele vai trazer o sinal, e esse sinal vai ser disseminado. Né? Algumas regiões nunca vão usar aquele sinal, por exemplo, que foi usado em Pelotas. Então, a regionalidade e também a questão de conhecimento das palavras também estão dentro da língua. Então, é sempre interessante, dentro dessa coleta de materiais, dessa exposição, dessa escrita, desses jogos feitos dentro da sala de aula, essa comunicação, essa interação com o tradutor, né? E essa confiança com essa pessoa que está ali. Agora eu já não sinto tanto isso, mas no início, quando o tradutor ia para a sala de aula, o que ele fazia? Muitos professores não deixavam a gente ficar sinalizando muitas coisas, porque achavam que nós estávamos lá espionando a sala. Não, gente, a gente não está espiando nada. Estamos lá para ser um agregador, alguém que vai trazer algo a mais, né? Algumas questões, assim, que são importantes de elencar, assim, para a comunidade surda, principalmente, né? E compreender no nosso trabalho, sim. Nós não estamos junto a vocês para encorajar coisas que sejam negativas. Nós não estamos junto a vocês para fazer favores, mas estamos para crescer juntos, né? Isso tudo é uma questão ainda do código de ética do tradutor-intérprete. Temos um código também de visibilidade, né? A roupa que vamos usar, evitar acessórios, roupas provocantes, brincar na hora da tradução, né? Também temos que ter um respeito a todos que estão envolvidos dentro daquele contexto escolar ou não escolar. Uma coisa muito difícil, nos mantermos sem demonstrar as nossas emoções. Como que um ser humano, ao ouvir alguma coisa, traduzir, ou olhar o que foi sinalizado e passa por nós, às vezes somos mães, somos parentes de pessoas que têm alguma deficiência, como não demonstrar essa emoção? Bom, existem várias tecnologias que não conseguiram ainda pegar o nosso lugar. Por quê? Porque somos humanos. E a emoção, embora às vezes contida, ela é demonstrada sim. Então, quando eu escuto ou vejo alguma pessoa dizendo assim, o tradutor se emocionou na hora que estava sinalizando, ele não podia. Gente, impossível. Tem algumas questões que são realmente impossíveis de se relegar essa emoção. Uma coisa muito interessante, muito legal, é que não se vê mais agora, principalmente em lives, um tradutor sozinho lá. Não, são 2, são 3, são 4. Por quê? Porque com toda essa transformação de pensamento, de fala,
de língua que se ouve e que se fala, de língua que se olha e que se vê movimento, o cérebro cansa. E eu posso dizer para vocês que após 20, 25 minutos ali sozinha sinalizando, a cabeça dá um pá. E se tu tá emocionada, aí a coisa piora. Então, dois tradutores no mínimo, para fazer qualquer tradução que seja. Dentro da sala de aula, dentro da live. Para quê? Para trocar de 15 em 15, para trocar de 20 em 20, para humanamente o cérebro e o corpo estarem unidos, né? Deixa eu passar aqui, para não me perder, algumas questões. Bom, uma dica para os profissionais, professores. Eu não posso esquecer de dar essas dicas, isso fica no geral, tá? E fica também um alerta para a comunidade surda, quando reclama de um tradutor porque ele não fez o que ele deveria fazer. Então, eu vou dizer para vocês, assim, o que a gente não tem que fazer. Não temos que fazer, tá? Bom, ser tutor do aluno. Eu não sou tutora. Eu posso ter conhecimento, eu posso ser professor num outro momento, mas quando eu assinei lá o meu papel de tradutor, eu sou tradutor da língua. Quem vai tutorar, quem vai ajudar, quem vai ensinar, quem vai projetar formas de trabalho, é você, professor. Dar informações a respeito do aluno. E vejam bem, o que eu estou falando aqui eu não inventei na minha cabeça, não. São coletas que já aconteceram comigo, já aconteceram com vários outros colegas. Né? O professor chega e pergunta para a gente está lá, traduzindo, e o professor chega e pergunta assim, por que ele não veio ontem? Eu posso até saber, mas eu não vou dizer não. Aí a gente pode dizer aquela coisa bonitinha pro professor assim, pode perguntar para o seu aluno, que o aluno é seu, não é meu, né? Isso não é desrespeitoso, meus queridos professores. Isso significa que nós estamos respeitando o espaço que é de você. Você é o dono da sala, não nós. Ou vice-versa, quando o aluno nos pergunta alguma coisa, que a gente conhecendo o professor, né? Também vamos manter a mesma questão. Quem sabe tu pergunta para o professor. Né? Disciplinar o aluno. Ele, chama ali que ele não está me olhando. Bom, se ele não está lhe olhando, quem sabe o senhor vai lá e interfira para perguntar o que está acontecendo na live. O surdo saiu da live? Intérpretes, avisa, chama. Não, a gente não vai chamar, porque não é nosso papel. Né? Claro, podemos dar. Existem várias situações. Olha, vamos ajudar. Assim, caiu lá a conexão, alguma coisa. Ok. Mas, vejamos, estamos falando da liberdade de expressão. Quantas vezes nós estamos na live com fone no ouvido, mas a gente não está ouvindo? Por quê? Porque ficou surda? Não, porque eu não quero ouvir. Estou ali, mas não quero ouvir. Estou pensando em outra coisa. Vocês imaginem uma pessoa surda que precisa ficar olhando para o outro muitas horas. Então, assim, aulas com pausa, momentos de live com pausa, né? Eu estou vendo ali, mas meu tempo, ainda tenho tempo. Aulas com pausa. Por favor, precisamos ter o nosso intervalo. Às vezes as pessoas dizem, vamos correr a aula, vamos correr a live aqui. Gente, olha o tradutor. A gente precisa descansar, a gente precisa ter um momento. Porque vocês vejam ali, são 3, mas nenhuma das 3 meninas pararam de sinalizar, mesmo quando elas fizeram as trocas. Então, na hora do nosso intervalo, não é hora da gente ir acompanhar o surdo para fazer alguma coisa. Não, a hora do nosso intervalo é a nossa hora do intervalo, para descansar as mãos, para descansar o cérebro, para comer, para ir ao banheiro. Né? Então,
assistir aula, palestra ou ouvir um resumo quando o aluno não está lá. Aí alguém chega e diz assim, não, tu entra lá, tu fica na sala, aí tu ouve, tu anota e tu passa para o aluno. Não. Não é nosso papel. Mais uma vez, não somos tutores. Então, se o aluno não quis estar lá, bom, ele deve ter uma boa razão para isso. Então, muito tranquilo de que o tradutor, a maioria dos meus colegas, nós temos uma forma de trabalhar com isso. 15 minutos esperamos à frente de uma sala, ou num determinado prazo ou mais. Se o aluno não veio, a gente não entra para a sala de aula. Para quê? Para o professor ficar à vontade, para nós não interferirmos, porque vocês sabem que se chama atenção quando a gente se movimenta muito, né? Uma outra questão, que isso eu penso muito em relação assim, às vezes, em alguns momentos, não tem o tradutor, mas tem lá um familiar, um amigo, que sabe um pouquinho de língua de sinais, ou para não pagar esse profissional, né, tradutor, chamam qualquer pessoa. Bom, vamos pensar assim, estamos pensando em questões de ética, de profissionalismo, de respeito humano. Imagina eu, mãe de uma surda, não sou, tá? É um exemplo. Eu, mãe de uma surda, vou para uma reunião, não chamaram um tradutor, e aí tô lá. E alguém fala mal do meu filho, e alguém fala alguma coisa. Aonde que eu vou ser imparcial nesse momento? É difícil. Então, assim, também está no nosso código de ética. Mães, irmãos, pessoas que têm uma ligação profunda com esse aluno, não traduzirem na sala de aula. Terem respeitado esse limite humano de ser parente, de ter uma aproximação a esta pessoa. Deixa eu ver aqui como é que tá. Podemos ir finalizando, tá bem. Acho que o principal que eu teria a dizer, teria mais coisas, né? Mas, então, sejam profissionais tradutores, respeitem esses profissionais. Meus colegas, vamos estudar mais, vamos trocar mais, vamos parar de apontar os defeitos alheios e vamos nos unir, porque a união faz a força. Aonde o aluno surdo, o professor, ou o professor surdo e o tradutor façam um trio, uma parceria, uma união, só vamos crescer. Muito obrigada. Silvia, Ana Marci, Andréia, nós agradecemos imensamente as comunicações de vocês, regadas a muitas experiências significativas, conhecimentos e importantes orientações. Nós temos muitos comentários parabenizando vocês pela trajetória da Silvia, pelo trabalho da Andréia, pelo reconhecimento do trabalho dos intérpretes. Parabéns também às intérpretes deste encontro. Também temos muitos posicionamentos, discussões, e que também não se esgotam neste encontro. Encaminhamos, então, algumas perguntas, de modo geral, algumas mais específicas, e tentaremos, então, fazer isso em 2 blocos. No primeiro, então, algumas perguntas que nos chegaram. Temos 2 línguas, 2 culturas. E quando esse estudante não oraliza
não sabe Libras, como incluir nas atividades de ensino? Como ensinar esta criança, como incluir, como romper essas barreiras atitudinais? Ainda nesse sentido, também na posição de tradutor-intérprete, né, quando o estudante não compreende a Libras, quando uma língua ou outra não faz sentido. Então, a primeira questão fica centralizada nesses questionamentos, né, que nos chegaram, então, pelo chat, e foram aqui, então, sistematizadas nessa ideia central. A segunda pergunta nós sabemos que as escolas bilíngues estão centralizadas em alguns municípios, temos avanços em relação à língua brasileira de sinais, mas como avançar nesse sentido? E, por fim, de modo mais específico para a Andréia, como trabalha o teatro, se já utilizou esses textos para desenvolver peças, e se também poderia compartilhar o software, como consegue fazer os desenhos de modo a deixar o material com mais recursos visuais. Passamos, então, para você. Começamos com a Silvia. Quer que eu vá? Vai. Uma pergunta. Tu quer repetir, fazer a pergunta de novo? Com certeza. Fazer a pergunta de novo? A primeira pergunta, nós sistematizamos várias ideias, né, que centralizam uma única questão. Temos duas línguas, duas culturas, falamos de estudante surdo, de deficiente auditivo, enfim, como pensar isso quando o estudante surdo não é oralizado, quando não sabe Libras, isso também na posição de professor, de intérprete, né? Como mediar esses processos, como ensinar a criança, como incluir nessas situações? Esta é a primeira pergunta. Claro. Ela pode responder essa? Então, há muito tempo atrás, o trabalho era mais na FENES, tinha um trabalho que fazíamos, era mais gestual. Eles ficavam tipo apontando, não era uma língua em si. Mostravam cartazes, mostravam para conseguir o contato direto com o aluno, com as crianças, para aprenderem, para ir tentando se comunicar. Fazia uma proposta, fazia um desenho, o porquê da importância de aprender Libras, e ir mostrando, conversando com a família, principalmente fazendo palestras, chamando eles para entender e para incentivar a família. Porque com a família que é difícil da família aceitar. Aí vai fazendo essa troca, conversando, até conseguir trazer o professor surdo, de preferência, para ele adquirir para conseguir aprender e seguir a partir dali. É uma luta. Isso aí as crianças, no caso, não têm. Já não vem pronto, né? É uma coisa que vai indo, vai aprendendo, não sabe nada antes, né? Então, o professor precisa procurar, de repente, um professor surdo, numa associação de surdos, uma FENENSA, né? Fosse uma instituição para ter um contato com surdos, para conseguir adquirir, para conseguir se comunicar. Essa, né? Inicial. Também eu queria avisar, né, que o meu livro, esse
Mãos ao Vento, tem em PDF também, é gratuito, podem acessar. Se vocês quiserem, manda um e-mail para mim, que aí eu consigo mandar, ou, de repente, um e-mail para a Janete faz a intermediação para divulgar para todo mundo. É uma maneira para a família, para conseguir disseminar mais, abrir a mente, ajudar. É importante a voz do surdo, né? É importante se expressar, é importante mostrar. Talvez eles olhando o livro se interessem, fique mais fácil para a divulgação, para ajudar. O que eu diria em relação a essa pergunta é que, nesse momento, o tradutor, ele é dispensável, né? Ou seja, seria exatamente como a Silvia colocou, né? Fazer a interação desse aluno com o seu par, com a pessoa mais importante para ele, a representação surda, né? Então, colocar ele com a representação surda, trazer a parte lúdica, muito lúdico, muita brincadeira, pegar esse balbucio, esses gestos que ele usa, se apropriar desse conhecimento de como ele se comunica com a família, né? E aí, dentro do lúdico, da brincadeira, da história, do conto, né? Do uso de livros, ele vai começando a entender o significado do que ele está fazendo e trocando para a língua. Então, eu, particularmente, não inseriria o tradutor nesse momento, mas, às vezes, nós estamos lá na sala e nós nos damos por conta, né? Mas eu usaria, talvez, essa estratégia, deixá-lo em contato com o surdo, professor, ou um tradutor surdo, para que tenha essa interação. Só para complementar a fala das colegas, né, aí eu penso que é um importante papel da escola bilíngue, da escola de surdos, né, onde os pedagogos são surdos, onde o pedagogo que não é surdo, ele é preparado para estar ali com a criança, ele sinaliza, né, ele conhece essa língua, ele vai introduzir a criança na língua de sinais através de imagens, brincadeiras, desenhos. É aí que eu digo, né, a grande importância da escola de surdos. Ele está entre os seus iguais, ele está em contato com o professor surdo, com o colega surdo, ou com o professor bilíngue. Né? O papel do intérprete é quando eles forem um pouquinho maiores, né? Aí eles começam ou para outras funções, né? Na verdade, o intérprete não tem que inserir ele na língua de sinais, o intérprete vai traduzir a língua para ele. Né? Então, é o grande papel da escola nesse momento. Perfeita a fala, né, das colegas, e uma parte importante, trazer essa família para dentro da escola também, né, dessa escola bilíngue, desse trabalho. Por quê? Porque a família vai ser o complemento da utilização dessa língua. Então, é aquilo que eu disse, interação em todos os conjuntos. Inclusive, eu tenho uma experiência muito grata de as duas escolas, tanto a EMS em Gravataí quanto o FREI em Porto Alegre, que eu trabalho, que eu atuo, a escola oferece gratuitamente para a família, né, o curso de Libras, que é justamente para incentivar, né, essa interação, esse conhecimento, ampliar o conhecimento do sujeito surdo. Isso é bem importante. Que as famílias sinalizem, que se comuniquem com seus filhos, né, o papel da família é fundamental. E eu acho que também uma questão muito importante é de mostrar para a família que o surdo, ele não vai ficar empobrecido se ele souber língua de sinais. Não, ele vai ficar acrescido de muitas coisas. Ele não precisa parar de falar, porque ele vai escolher num determinado momento o que ele quer usar. Olha, eu quero usar só as minhas mãos, eu quero usar a minha fala. Né? Então, vai partir do momento assim, que tempo, que idade eu perdi a minha audição? Então, eu vou ter uma característica ou como é que eu me sinto mais à vontade para compreender o mundo? É através da Libras? É através da fala? Eu vou usar as duas coisas. Então, para tirar um pouco dessa questão clínica, médica, de que se ele vai lançar a mãozinha, ele tem perda. Não perde nada, ao contrário, ganhamos tudo quando a gente integra com tudo.
Uma língua não exclui a outra, né? Muito obrigada, gurias. A segunda pergunta, ela está relacionada aos avanços nas políticas públicas, na disseminação da Libras. Como vocês têm pensado essas possibilidades de modo a tornar essa língua mais comum em termos de políticas públicas, né, considerando a importância das escolas bilíngues nesse processo? Silvia Lia? Silvia Lia? Eu destranquei o meu. Bom, é importante ter a prática, né? Eu vejo os professores precisam saber, em relação a Libras, uma metodologia, usar a prática, junto com a família, e conhecimento da cultura. Estou trocando. Tá cortando para mim. Tá cortando para mim. Volta um pouquinho, cortou. É importante a aprendizagem em Libras, tá? Mas não só. Aprender em relação a tudo, ao corpo, como saber que tem uma cultura, uma identidade, que tudo isso é importante para o surdo saber. Essa troca, se colocar no lugar do outro, os métodos que dá para usar, como ensinar para ficar mais fácil para aprender. A escola bilíngue, na verdade, falta mais verbas para ter mais condições para essa política, né? Ter concursos também para professores surdos, para poder não ficar, não só em relação ao não ficar nivelado, vamos dizer assim, que consiga andar junto o português e a Libras para aprender como se fosse desde o início, desde o berçário, desde o início das séries iniciais, dentro da escola bilíngue, seria um avanço, seria muito melhor para a criança. Romperia barreiras na escola dos 7, 8, 9 anos. Não, podia ser antes. Isso aí já está sendo um aprendizado atrasado. Poderia acontecer isso aí antes. Isso sim, para fazer na área da saúde também, desde o início, levar a criança para a escola bilíngue, sabe? Isso sim. Trocar essa parte, ter um ponto de vista diferente depois de ser avaliado, ter um incentivo. É muito focado em relação aos ouvintes, muito focado na área, no sentido clínico, no sentido, na avaliação que fazem, não focam no... É sempre ligado à área da saúde, e aí diz que aceita Libras, a partir dali começa a comunicação e o filho foi para a escola bilíngue. O ideal seria antes, começar com 1, 2, 3 aninhos, desde o início, desde que se descobre, para conseguir essa evolução, para usar junto, além o português e a Libras junto, para não ficar desnivelado, para ficar um padrão. Isso seria ideal. A educação, em geral, está evoluindo, com certeza, mas em relação à saúde, eles demoram a descobrir, em relação na área da saúde, não, né? Podia encaminhar direto no início, né? Bem, para a Andréia e para a Ana Marci, de modo mais específico. Andréia, você já utilizou os textos para desenvolver peças teatrais? E qual software você utiliza? Como deixar esse conteúdo mais visual? E para a Ana Marci, sobre a tradução, o que pensa sobre a necessidade urgente de formação continuada
para os TIOs, tradutores e intérpretes de língua de sinais? Bom, para trabalhar com os textos, né, eu uso o Canvas, que é um recurso que tem é bem visual, e tudo que eu conseguia inserir de imagens para incentivar, para facilitar o entendimento desse sujeito. Então, eu ilustro os meus textos. O texto normalmente vem, quando vem, né, vem com uma ilustração ou algumas ilustrações, e eu vou lá e transformo o texto mais visual possível, né, para ampliar o conhecimento desse aluno. Essa é a base. O aluno surdo gosta muito do teatro, porque é a forma dele se expressar, né? Então, tu oferece para ele, tu conta a história, tu mostra as imagens, tu lê a história para ele, e ele vai se apropriando daquilo. Depois ele, na representação, ele te mostra o que ele entendeu. E ali tu vai fazendo os ajustes, tu relê a história se for preciso, tu questiona, mas foi isso que esse personagem fez? Qual é a função dele aqui? Porque às vezes não fica claro, né? Às vezes tu pensa lá, tô contando a minha história, e daí tu te empolga na tradução, tu conta, entendeu tudo. Não necessariamente, às vezes algumas coisas se passam, se perdem, e essa retomada é importante, né? Então, é um trabalho que demanda tempo, empenho, né? Tu tem que ter paciência, tu tem que ter, assim como a produção escrita, tu precisa fazer várias reescritas com o teu aluno, né? Na produção do teatro, o processo ele é semelhante, porque ali tu vai vendo o que ele entendeu do teu texto, e às vezes ele não compreende o que tu esperava. Aí tu vai e ajusta, né? Então, é essa prática do ir e voltar. Tu ler, ajudar na interpretação, proporcionar imagens para que ele compreenda efetivamente o que aconteceu, né? Ilustrar, buscar junto com o aluno, não, senta aqui. Como é que nós vamos ilustrar essa parte aqui da história? Então, eu sinalizo para ele ali, eu conto, eu discuto com ele o que está acontecendo e deixo ele buscando, né, para ampliar o seu conhecimento também. Não levo tudo pronto, mastigado. Muitas vezes a gente inicia o trabalho e vai dando continuidade junto com esse aluno. Eles vão buscando as imagens para ilustrar, para facilitar o entendimento, enfim. É um processo demorado, mas muito gratificante, porque a gente tem um retorno muito positivo. Bom, eu gostaria ainda de falar na primeira pergunta ali, a questão de que a escola bilíngue, ela é maravilhosa, né, no ponto de vista de todos os contextos que já estivemos de escola, né? Por quê? Porque ela vai pensar a pedagogia voltada para aquela cultura, para aquele povo. Ela vai organizar os materiais, ela vai fazer tudo pensando naquele pessoal, naquele educando, no que queremos dar continuidade. Até então, não estou dizendo que as escolas que nós temos e que a inclusão não é uma coisa boa. Sim, o avanço, tudo vai mudando, né? Mas ainda temos pedagogos surdos sendo formados com a pedagogia do ouvinte. Ainda temos profissionais ensinando, letrando ou alfabetizando o surdo na língua oral. A escola bilíngue, ela não vai pensar isso. Ela vai ter um outro foco. Então, é muito interessante esse trabalho bilíngue, né? E respondendo à segunda questão, que também elenco com a primeira, formação continuada sempre, porque sem estudar, não tem como. Então, é estudar, se apropriar, ir para associações de surdo, estar ligado com aquela comunidade, vai atrás, bate lá na porta, vai, faz amizade com o surdo, vai lá, pergunta. Agora temos a webcam, temos várias ferramentas. Incomoda, assim, ó, quando nós vamos estudar para traduzir, seja o que for, a gente faz isso. Além de perguntar para os colegas tradutores, a gente tem conexões com alguns surdos para trocar sinais, para saber o que fica melhor na hora de traduzir. Então, estudar sempre. E sobre a valorização do intérprete, Ana Marci? Isso é uma pergunta geral?
Isso, e sobre a formação também dos intérpretes. É muito importante vocês não só irem para a academia, não só irem fazer o curso, né, de letras libras, mas estarem inseridos, né, mais uma vez, na comunidade surda. Por quê? Prática associada à experiência, à vivência, à interação. Quando eu tive a minha primeira formação, e eu sou bem antiga nisso, a nossa primeira formação foi uma coisa meio corrida, e nós tínhamos 24 horas de ensino. Porque naquele momento estava a comunidade surda saindo de uma escola que era de surdos e que não tinha outra continuação. E que aí o mercado de educação pensou, dentro do município, uma escola que daria o primeiro projeto piloto para os surdos dar continuidade ao ensino médio. E aí nós nos formamos. 9 pessoas em 24 horas estudando com formação continuada para sempre. Então, ter vontade, ter interesse, nenhum tradutor fica rico, tá? Então, é por amor mesmo. Na verdade, tudo que se faz com amor traz uma riqueza pessoal. E respeito, principalmente o respeito pelo surdo, né? Pela comunidade, pela comunicação, pela cultura dele. E aí, eu acho que é por aí. A valorização começa conosco. Depois, olhando o outro colega, olhando a comunidade, respeitando o professor que está lá, fazendo todo o seu projeto, todo o seu material, né? Nunca desvalorizar ninguém. Acho que esse é o maior valor que a gente consegue, né, manter em qualquer profissão. Não sei se eu respondi. Nós agradecemos imensamente as respostas de vocês. Sabemos que as respostas às nossas perguntas mobilizam outros questionamentos e o tempo é o nosso limite. Nós temos também o nosso e-mail de contato já disponibilizado para que vocês possam pedir mais informações. A professora Silvia Lia já disponibilizou o seu livro em PDF, então, questões mais específicas, fiquem também à vontade para nos contatarem, para que possamos, então, repassar, compartilhar essas informações. Então, nós esperamos ter contribuído para a produção de outros modos de pensar os sujeitos e a educação de surdos. Como disse inicialmente, hoje abordamos uma perspectiva cultural e, assim, também entendemos que é possível propiciar melhores condições para a inclusão escolar e também social de todos. Eu convido a Silvia, a André e a Ana Marci para suas palavras finais. Pode ser nessa sequência. Eu queria agradecer o convite da Janete e da importância para conscientizar as pessoas, para conscientizar os professores desse contato e e aconselho que leiam o meu livro, que divulguem. Devido à quarentena, de estar em casa, né, nesse resguardo, para não se sentirem assim. Se tiverem alguma dúvida, pergunta, pode mandar e-mail, não tem problema, eu respondo. Essa experiência vai ser boa, não tem problema nenhum em dividir com vocês, não fiquem assim. É importante, todo mundo estar unido nesse momento, e essa troca é importante por causa dos alunos, tudo para melhor, para a evolução de todos, né? E é uma grande preocupação em relação às crianças, a dificuldade, e por estar em casa também, né? Os professores também ficam preocupados, então eu queria agradecer a todos. Era isso. Vai? Bom, então quero agradecer a oportunidade de compartilhar esse momento com vocês, né? Uma alegria com a Silvia, com a Ana Márcia, né? Aprendi muito com vocês hoje também. Ter a oportunidade de divulgar a escola bilíngue e a importância da escola bilíngue e
desse respeito ao surdo, a sua cultura, a sua língua, né? Então, que cada vez mais as pessoas busquem aprender a língua de sinais. Eu penso que isso foi muito dito hoje, né? O quanto é importante conhecer a língua do sujeito que a gente quer ensinar, que a gente quer interagir. Né? Então, busquem, continuem buscando. Né? Obrigado pela oportunidade, foi um prazer ter estado aqui com vocês. E se quiserem aprender um pouquinho mais de Libras, procurem lá no canal, que eu vou estar sempre divulgando coisas novas. Um abraço a todos. Bom, agradecer o convite, agradecer as minhas colegas tradutoras, a professora Andréa, a professora Silvia, muito obrigada. E dizer, tá? Faço as minhas palavras, que o principal de todo profissional, seja tradutor da língua de sinais, seja professor, seja surdo, seja ouvinte, busque, estude, se apaixone, conheça o outro, e aí, então, faça essa correlação, né? Do que eu quero, do que eu busco, concordo, insiro. Não concordo? Respeite. Respeite o outro na diferença linguística, na raça, no credo, né? Respeite o outro. E sim, respeite essa educação que os surdos estão buscando, principalmente, que é a escola bilíngue. Vamos dar apoio, né? Vamos incentivar, vamos ajudar, vamos fazer uma forma pedagógica mais respeitosa para o outro. Então, muito obrigada pela oportunidade. Não sei como, mas depois vocês podem disponibilizar o meu e-mail, porque eu fiquei sem colocar o material, e foi um prazer conhecer cada um de vocês. Muito obrigada. Eu agradeço imensamente a importante participação de vocês, que gentilmente aceitaram o nosso convite e já trabalharam nessa proposta faz dias. Então, temos conversado, pensado, e eu estou muito feliz e muito emocionada também com este potente encontro. Eu tenho certeza de que depois de hoje, desta noite, não mais seremos os mesmos e estaremos pensando essa posição de estudante surdo com outras possibilidades, com outros olhares, e desse modo agradeço muito a participação da Silvia, da Andréia, da Ana Marcinho. Muito, muito obrigada. Também meu agradecimento à participação das intérpretes, a equipe técnica que estava no apoio de hoje, e também meu agradecimento aos colegas do GT dos NAPNES, e principalmente o nosso agradecimento a vocês, participantes, que acompanham os nossos encontros e buscam promover a interação virtual, e desse modo, cada vez mais estaremos incluindo os nossos estudantes. Muito obrigada a todos e a todas. Até quarta-feira, dia 5, quando o assunto é deficiência intelectual e transtorno do espectro autista. Boa noite.